Olá, queridos amigos, bem-vindos. Hoje está aqui comigo o Dr. Joaquim Manuel Catarino. Ele é membro da direção do Centro de Apoio a Idosos de Portimão e está aqui connosco exatamente para dar um testemunho e mostrar um pouco o que é que esta instituição tão importante hoje, pelos serviços que presta e os contributos que dá à sociedade portimonense, numa realidade cada vez mais difícil, com o envelhecimento progressivo da população, com o aumento de todo o tipo de doenças do foro da demência e das imensas necessidades e carências que existem por este mundo fora, não é? E então ele vai partilhar connosco a sua experiência. Ele é diretor financeiro, mas como diretor financeiro e da direção está a parte de tudo, e então eu vou pedir-lhe que ele faça uma apresentação da instituição e nos fale um pouco da realidade, desta realidade do nosso concelho e no papel que ele representa na instituição. Sim, senhor, muito boa tarde. A instituição Centro de Apoio a Idosos, portanto, é uma instituição particular de solidariedade social. Desenvolve a sua atividade já há muitos anos, eu não sei precisar, mas deve ter uns 50 anos. Eu era garoto e já a conhecia. Sim, portanto, surgiu no 25 de Abril, mas substituindo uma instituição que tinha o seu cunho até pejorativo, portanto, que era o asilo da mendicidade, que funciona num dos edifícios que a instituição tem, que é o antigo hospital, na Alameda da República. Portanto, essa parte da Alameda, nesse edifício, funciona o lar. Temos 60 utentes, portanto, internamente. Começam a ir para lá com que idade, essas pessoas? Há pessoas, portanto, entre os mais novos, 60 e poucos anos. Pessoas que, por motivos de doença, e muitos é o aspecto que referiste, cada vez os casos são mais de pessoas com doenças do foro mental, com Alzheimer, mas eu direi que o grosso modo são pessoas a partir dos 70 e muitos, até temos lá pessoas com mais de 100 anos, portanto, e que já há uns anos representa também o aumento da esperança de vida das pessoas. É evidente. O que obriga uma resposta também mais longa, não? Mas aquilo que temos notado, tenho notado e que a direção tem notado, é que cada vez mais as pessoas que chegam à instituição são pessoas com problemas do foro Da demência. Portanto, as pessoas, acho eu que por condições, estão em casa ou sozinhos e só depois, quando não têm já capacidade de autossuficiência, portanto, recorrem aos serviços da instituição, desta e de outras, mas no caso concreto do Centro de Apoio a Idosos, temos notado ao longo agora dos últimos anos um aumento cada vez maior das pessoas que nos procuram, que estão com patologias da área. Nesse caso serão, desculpe interromper, mas só para ajudar-me a perceber esta realidade, neste caso são mais os familiares que vão solicitar o apoio, não é? É evidente. Sem pessoas que não têm capacidade não têm capacidade apoio, pessoas que trabalham, ou alguns já com idade também avançada e que não podem prover este tipo de apoio aos seus familiares e, portanto, socorrem-se da instituição. Mas para dizer que esta instituição Centro de Apoio a Idosos tem dois grandes edifícios, o edifício da Alameda,
e o edifício da Raminha. Em termos da Alameda, como já referi, estão internados 60 utentes e temos o centro de dia com 30 pessoas, portanto, que vão por lá de manhã, tomam as refeições e depois, à noite, ao fim da tarde, regressam às suas casas. Então, são pessoas com alguma autonomia e, portanto, que conseguem... Pessoas que ainda não necessitam de ficar a tempo inteiro internados, ainda não necessitam de internamento e vão para lá. O outro edifício é o edifício da Raminha, onde estão também várias valências. Temos a valência de lar com 110 pessoas. Temos uma valência de vivendas unifamiliares, portanto, com 2, 3 utentes, com um quarto próprio, casa de banho, portanto, sala comum. Temos estado a trabalhar no sentido de ter melhores condições, portanto, para essas pessoas. Mas essas condições são pessoas que ainda têm graus de autonomia que permitem ter que têm depois outros apoios, os apoios de limpeza, os apoios de alimentação. É evidente. E falamos também da parte da saúde, do apoio que vocês como instituição. Sim, mas ainda falando a instituição na parte da Raminha, providencia o serviço de apoio domiciliário a 30 utentes, portanto, na cidade, e tem uma valência de apoio a crianças, portanto, que necessitam de internamento ou por situações delicadas. Familiares ou outras. Familiares ou outras. Portanto, temos lá 20 crianças, normalmente. Portanto, a capacidade é para 20. Mas são designadas por tribunal? Sim. Por tribunal ou para a Segurança Social. Para a Segurança Social. Okay. E que a instituição tem então, crianças desde situações de tenra idade até agora, acho que o abandono familiar e problemas... Sim. Até os 18 anos. 18 anos. Portanto, é também uma situação... isto para dizer que a instituição, para dar este apoio, tem 150 funcionários. Ou seja, a própria instituição já é uma instituição que... um empregador considerável. É considerável. Em Portimão, pode-se considerar, se calhar, dos 10 maiores empregadores da cidade. Exatamente, face à realidade do Conselho, não é? Portanto, o Centro de Apoio Idoso já tem, em termos de, eu vou-lhe chamar isto, do ponto de vista económico, volume de negócios, quer dizer, receitas e despesas anuais da ordem dos 4 milhões de euros. Portanto, é uma grandeza muito significativa. É uma média empresa. Do ponto de vista do financiamento desses 4 milhões o financiamento é a maior parte, ou 55%, à volta de 55%, são das famílias. Portanto, são os próprios utentes que... Sim. É uma comparticipação que pagam de acordo com o rendimento que têm, com a reforma. Portanto, são feitos os cálculos de acordo com a reforma que as pessoas oferem e com base em critérios que é a própria Segurança Social que determina. A outra parte restante, à volta de 45%, são os apoios que a própria Segurança Social dá. A Segurança Social tem, neste aspecto, alguma primazia em termos de indicação das pessoas, de vagas na instituição. Portanto, eles têm uma cota para enviarem pessoas que são mais carenciadas do ponto de vista económico e, portanto, têm necessidade também que haja uma resposta, portanto, e essa resposta é assumida para a Segurança Social. Portanto, esses valores são valores tabulados. Portanto, mas a instituição não faz absolutamente diferenciação nenhuma quando recebe as pessoas e presta os serviços quando são indicados para a Segurança Social, é quase obrigatório
Portanto, Não, mas eu estava-me a referir, porque faz parte do contrato. com certeza, mas o que eu estava a dizer é uma instituição que presta estas valências às pessoas, que tem este intuito de apoio social e que de alguma forma, embora gerida de uma maneira, porque com esta grandeza tem que ser gerido com eficácia e eficiência económica, não é? Mas não faz diferenciação nas pessoas, no tratamento das pessoas. É aquilo que eu queria realçar, esse aspecto, não é? Portanto, é bem tratado aquele que paga mais como aquele que paga menos. Exatamente. Só para dizer que há situações que a Segurança Social não prevê e que a instituição, de há uns bons anos a esta parte, vem providenciando. Portanto, a instituição tem 2 médicos a tempo parcial. Tem um médico que faz a prestação de serviço a tempo parcial na Alameda e outro na Raminha. Tem uma equipa de 6 enfermeiros. Eu, que estou na instituição há de 12 para 13 anos, quando comecei portanto, na direção, havia só um enfermeiro. Portanto, por necessidade, que é mesmo por necessidade, por indicação da própria Segurança Social também impõe cotas ao nível do pessoal de enfermagem. O pessoal médico, a Segurança Social não põe nem prego nem estopa na situação. Portanto, é a instituição que dá esse apoio relativamente ao serviço que presta. Como, por exemplo, também há algum serviço que é pago pelos utentes, como deslocações, portanto, a tratamento hospitalar, sei lá, o Hospital La Far, ou com o caso das crianças que têm necessidade de consultas em Lisboa, portanto, que esse caso a instituição providencia. Mas há deslocações, portanto, que são os próprios utentes que comparticipam, portanto, nessa... Sim. Cada um dentro da sua disponibilidade. É evidente. É um tipo de proporcionalista, de acordo com os rendimentos e as capacidades das pessoas, portanto, claro. E pede-se muitas das vezes às pessoas, se o utente não tem a capacidade para igualar, portanto, está estipulado no ponto de vista da mensalidade, que as famílias comparticipem, portanto, nessa... E outra parte é comparticipada, portanto, para a Segurança Social. Os serviços, estes serviços médicos, a Segurança Social faz como que a avestruz põe a cabeça na areia, portanto, é como não tem conhecimento que existam. E nós reportamos isto que devia ser considerado porque, de alguma forma, a instituição, ao ter a faculdade com os médicos, de aliviar o Serviço Nacional de Saúde. Com certeza, com certeza. Há muitas situações que não necessita, portanto, do utente ir da ambulância ao hospital, porque o médico vai lá, prescreve o tratamento, e faz portanto, o diagnóstico e acompanha, portanto, o utente. Deixa-me fazer-te uma questão. Nestes últimos 12 anos que tu tens acompanhado dentro da gestão, e não só da gestão, porque obviamente ao fazer a gestão há todo um conhecimento da realidade operacional da instituição, não é? E em termos das pessoas que procuram mais, se pudesses dizer, nestes últimos 12 anos, qual tem sido o aumento das pessoas com problemas de demência? Qual é a realidade hoje? Não vou dizer que seja exponencial, porque isso mas é um aumento significativo. Portanto, cada vez mais as pessoas que procuram a instituição, portanto, através dos familiares, que procuram integrar os familiares na instituição, as pessoas vêm com problemas dessa ordem. Portanto, com maiores dependências, que acarreta maiores dificuldades. Maiores exigências, com certeza. Quanto maior é a dependência das pessoas, mais sobrecarrega do ponto de vista
de uma atividade que é aquilo que se chama de mão de obra intensiva. Portanto, o nosso fator essencial em termos de produção de serviços é a mão de obra. Portanto, são os auxiliares que acompanham os idosos, que os levantam, que os lavam, que fazem as camas, que a higiene, a cozinha, a alimentação. Quase todo o tempo. Estão Não é? com eles dia após dia. Portanto, e as pessoas, ao terem um maior grau de dependência, mais subcarregam, portanto, Mais necessidade de serviços necessitam, não é? Portanto, e isso é um peso que nós sentimos, o que origina agora uma situação com que a instituição se depara com uma grande rotatividade pessoal. Portanto, temos situações das pessoas que aceitam ir trabalhar para a instituição e às vezes não aguentam um dia. Portanto, assinam para trabalhar de manhã ou meio-dia, dizem que não têm capacidade para aguentar, não têm estofo para aguentar uma coisa daquelas. Ou seja, então verifica-se também que a instituição está muito pressionada com esta... Tem uma pressão muito grande até para poder desenvolver um quadro cada vez pessoal. mais e agora se nota, nós sabemos aqui numa região turística, quando chega a esta altura, portanto a partir de abril, com a restauração, com a hotelaria a funcionar, portanto, que oferecem, diga-se de passagem, maiores proventos às pessoas de que aquela que a instituição pode dar. Claro. Vão procurar essa remuneração. Essa remuneração. E é muito difícil. Nós hoje temos uma grande parte de colaboradores que são colaboradores da imigração. Portanto, essencialmente brasileiros. Isso levanta eventualmente um problema, um desafio enorme para a instituição, que é exatamente, face à especificidade da procura cada vez mais exigente, porque pessoas, apesar de se verem privadas de faculdades físicas, mentais, cognitivas e de outra ordem, também o tipo de assistência necessita também ser especializado. Essa situação é confrontativa face a essa realidade, não é? Como é que a instituição tem procurado? A instituição tem procurado dar a formação, é sempre a formação que a instituição consegue dar aos seus funcionários, é sempre pouca, mas, portanto, até por esta questão da rotatividade que existe. E a exigência do trabalho também não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa estar com pessoas com problemas de ordem psicológica, psiquiátrica. Mesmo estando ali com tanta gente, muitas pessoas estão isoladas. É um mundo, cada uma é o seu. Fala-me um pouco da realidade porque ouve-se muito falar no exterior, que os lares, este tipo de instituições, neste caso isto é uma instituição de solidariedade social, mas depois há outro tipo de instituições também que são poucas, continuam a ser poucas para a procura. Mas aquilo que te queria perguntar tem a ver exatamente com essa realidade das famílias por via das necessidades e das exigências de terem pessoas com esses problemas em casa, encontrarem estas instituições e colocarem lá as pessoas e ouve-se muitas vezes num tom depreciativo porque se desconhece a realidade como se fosse um depósito, depositar aquelas pessoas lá. Como é que tu vês essa situação? Isso depende, portanto, da formação portanto, de cada um dos seres humanos. Mas é uma realidade. Há pessoas, portanto, que acompanham os seus familiares,
e há outras que acompanham menos. Portanto, isso é como tudo. E há situações em que a família dos utentes são os próprios utentes e os funcionários, portanto, da instituição. Exatamente. Portanto, mas isso acontece. Há outros que são de um deslevo incomensurável para com os seus familiares e acompanham-nos lá. Portanto, há sempre a possibilidade de fazer visitas. Agora, desde que, na altura que houve o Covid, é que houve uma grande restrição e isso foi para todos. Até para a preservação dos próprios utentes. Sim. Mas agora, portanto, tem as visitas diárias e, portanto, as pessoas que pretendam vão dar apoio aos seus entes queridos, aos seus familiares. Mas é uma situação, eu não quero ir por esse caminho, é uma situação, às vezes há casos, é como tudo, há casos e casos. Há casos e casos. E era importante falarmos um pouquinho disso para também desmistificar, porque há pessoas, eu posso até dar o meu testemunho e tenho uma dívida de gratidão com a instituição, porque, Eu também. porque o meu pai padecia do Alzheimer, não é? E os últimos 11 meses, um ano, foi utente da instituição e eu verifiquei diariamente, porque fui daqueles que, até porque vivo próximo, era o meu pai, não é? E consegui lá ir todos os dias e vejo e vi o grau de exigência que é, para além de já ter tido a experiência de o fazer em casa, não é? Mas o grau de exigência e as demandas que a própria instituição se vê confrontada. Porque, para além de ser um trabalho muito exigente, acaba por ser um trabalho emocional. Mexe com as pessoas, porque estamos a falar... É forte. Estamos a falar de uma instituição que lida com a vida, com seres humanos, não é? E que procura, dentro das suas limitações e constrangimentos, dar uma dignidade à vida das pessoas. As pessoas, os funcionários, os colaboradores da instituição são desde a pessoa do auxiliar ou a diretor técnico. Portanto, são pessoas de um grau de humanismo muito grande para tratar com as situações que são muito exigentes. Muito exigentes em termos de fazer higiene às pessoas, da alimentação, de ter uma vida digna de um ser humano, não é? Num estágio em que as pessoas perdem gradualmente as faculdades físicas, mentais, cognitivas de qualquer espécie e vivem em conjunto com ele. Aquilo é a casa delas, aquilo é a família delas, não é? A instituição, isto do meu ponto de vista, estou aqui na minha seara a pôr a foice, não é a seara alheia, é na seara própria, mas os poderes públicos e, caso concreto, da cidade de Portimão deviam apoiar mais, pelo menos esta instituição, não sei até que ponto, porque não sei das contas dos outros, o que apoiam das outras. Agora, o apoio ao Centro de Apoio a Idosos devia ser um apoio mais eficaz. Eu tenho conhecimento, por exemplo, aqui do Conselho ao lado, do apoio que tem dado às instituições do mesmo caráter. Portanto, instituições particulares de solidariedade social, em que uma das funções das autarquias é o apoio a essas instituições. Agora, também tem outros apoios a dar, portanto é assim, tem apoios na educação, tem apoios em vários... nos espaços públicos, etc. E depois é uma questão de repartição dos recursos. Claro. Aquilo que eu noto é que há situações em que os vizinhos, e a gente tem sempre um grau de comparar. Temos que comparar com alguém, portanto, isso, tem que haver um valor, uma métrica, não é? E a métrica que eu vejo ali no vizinho Conselho de Lagoa é uma métrica diferente daquela que eu vejo no Conselho de Portimão.
Portanto, no tocante ao apoio às instituições E ao serviço que prestam. e ao serviço que prestam. Deviam ter, não é só uma questão, é importante apoiar a juventude, apoiar as crianças, apoiar na educação, portanto, a autarquia faz muito nesse campo, mas há uma vertente, portanto, do apoio aos idosos. E que cada vez é mais. E cada mais vez a necessário. tendência é essa. Nós levamos a esperança de vida aumenta, e ainda bem, mas temos que começar a olhar com olhos de ver para essa situação. Exatamente. Porque não é depois deixar situações de ruptura no apoio àqueles que contribuíram, portanto, Durante uma vida inteira, com o seu esforço, o seu trabalho. Olha, Joaquim Manuel, isto é uma conversa que daria pano para mangas. Pois é, assim. A gente, É com mais cerejas, não é? Neste caso, é uma cereja que não seria muito doce, mas é falar sobre estas coisas que as pessoas também podem ser um pouco mais esclarecidas e cada um de nós, dentro da sua medida, tu fazendo a tua parte, como solidariamente, não é? Sem qualquer interesse de qualquer espécie que não seja servir a instituição, não é? Mas vou-te lançar um último desafio, uma última pergunta para a gente terminar aqui esta conversa, que espero que possamos depois desenvolver numa outra oportunidade. Mas queria-te perguntar o que é que tu consideras que são neste espaço próximo, temporal, 2, 3, 4 anos, quais são os maiores desafios que tu vês para a instituição e dentro da evolução social e das necessidades que as populações cada vez mais têm em relação a este tipo de apoio? Portanto, me disse, já há uns 12 anos que faço trabalho solidário, portanto, não recebo nada da instituição, nem queria, porque eu tenho a melhor forma e é por achar, por um lado, para as pessoas que estão lá, que são minhas amigas, que nos conhecemos de outras andanças, e que eu decidi até para me ocupar também do ponto de vista, a ver se não apanho o Alzheimer tão cedo. Temos carreira, mas temos que cuidar-nos, não é? Fazer esse trabalho. A instituição, com o Dr. Figueiredo Santos à frente, está na direção, já vai para uns 30 anos. Tem feito um trabalho, só quem conheceu a instituição antes e quem conhece agora a instituição tem feito um trabalho meritório, com o vice-presidente, o Sr. Cândido Glória, também uma pessoa que tem dado a sua colaboração em termos da direção já no mesmo número de anos do Dr. Figueiredo Santos. São os decanos da direção da instituição, têm feito um trabalho, nós estamos a investir, mas necessitamos de ajudas, seja ajudas dos poderes públicos, seja dos poderes privados. Temos um projeto, temos já a estrutura de betão levantada para a parte do projeto, que é para dar condições, de alguma forma, de aspecto da reabilitação motora, portanto, dos utentes. Portanto, Parte de fisioterapia. Estamos a construir um bloco, mas é assim, a gente vai construindo de acordo com as possibilidades. O dinheirinho é pouco, portanto, temos o dinheiro para as despesas correntes e depois até a situação, para dizer que há algumas doações, que não são muitas, mas algumas doações que revertem integralmente para a construção daquilo que nós estamos a levantar. Portanto, onde é que estamos a fazer essas obras? Portanto, estava a referir-me na Raminha, lá no edificado da Raminha, no espaço, e assim como outras obras que foram levadas a efeito, com ajudas também dos poderes públicos autárquicos, da Junta de Freguesia, da Câmara, que foi a reabilitação de uma parte na Alameda, a transformação
na galeria que existia, numa galeria de arte, portanto, com quadros que ofereceram à instituição, pode ser visitado, portanto, tenho lá quadros, eu não sou entendido em arte, mas dizem que aquilo tem algum valor, tem. Então, todos convidados pelo menos as pessoas que vivem aqui em Portimão, de visitar. Na parte da tarde, acho que o horário é das 2 às 4, para visitar a galeria da Alameda. Era um espaço interessante. Tá? Doutor Catarino Joaquim Manel, muito obrigado. quero-te agradecer muito esta disponibilidade e aproveito em meu nome pessoal e acredito que em nome de todas as pessoas de Portimão, o excelente trabalho que a instituição tem prestado, continua a prestar e futuramente irá prestar, e fica desde já lançado este repto. Isto é apenas um prelúdio de uma conversa, mas esta instituição precisa de algum apoio e pelo menos este vídeo vai ajudar a falar um bocadinho sobre esta realidade, um pouco mais, e quem sabe vocês se sintam tocados e possam também colaborarem dentro da vossa medida. Joaquim Manel, obrigado. Muito obrigado por este Obrigado, bocadinho. Amigos, continuem, vejam no canal de YouTube, o meu canal, Happiness Hub, continuem a acompanhar-nos e até breve no próximo vídeo. Tchau! Tchau!